Sobre a educação teológica batista no Brasil, formação de obreiros ou líderes transformadores. Então, eu vou tentar ao mesmo tempo fazer a construção da história, mas ao mesmo tempo mostrar para vocês caminhos de uma nova educação teológica a partir dessa construção histórica. Então, aí eu vou fazer uma pontuação entre obreiros e líderes a partir dessa discussão em si, né? Então, o texto essencial que nós utilizamos geralmente é esse. Aliás, foi muito interessante porque minha esposa e eu fomos preletores em Belém do Pará, para a Convenção Batista Paraense, a semana retrasada, e eles usaram esse texto como chave, porque eles queriam falar sobre o líder que brilha, né? Então, esse é o desafio para nós como cristãos, nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros. Temos uma biografia que somos filhos de Deus, uma certidão de nascimento, portanto inculpáveis no meio de uma geração que está aí, que é corrompida, uma geração que é pervertida. Não sei se vocês duvidam que é esse o estado que nós vivemos, né? Só ler qualquer jornal. E qual é o nosso papel nessa geração? Resplandecer como luzeiros no mundo, tá? E preservar a palavra da vida, preservar a palavra que dá vida, seria assim no texto original. E aí vem meu grande embate, que às vezes escandaliza algumas pessoas no primeiro momento. O meu papel no mundo hoje não é centralizado na pregação e missões, no ID. O meu papel no mundo hoje é ser sal, ser luz. O ID, eu vou falar mais para frente, precisa ser analisado a partir do texto original. O centro da história cristã não é a cruz sozinha, é a cruz e a pedra removida do sepulcro, tá? Isso faz diferença para a educação teológica? Claro que faz. Mas esperem, segurem as pedras aí, não atirem, porque nós vamos trabalhar em cima disso aí, né? Aí você fala, caramba, né? Rodrigo, eu acho que a gente vai ter que dar uma olhadinha aí, porque o seu computador mexeu nos meus slides, tá? Que o fundo dele não é preto assim. Eu vou mostrar esse slide aqui, depois enquanto eu falo outros slides, ele vai pôr o fundo branco. Você sabe pôr o fundo branco, em alguns slides vai dar fundo branco aí. Vai dar preto, mas é fundo branco, tá? Mas eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu fiz uma pesquisa, vamos chamar de levantamento de dados, uma vez que isso foi quantificado só, né? Eu fico perguntando o seguinte: em 2000 eu fiz esse levantamento de dados, depois em 2011 o mesmo levantamento de dados. Não vou ler tudo, é claro, porque esse volume de dados para vocês foi só para assustar, tendo em vista alguns dados. Não precisam fazer uma transparência ou um quadro como esse que eu fiz cheio de informações, pode fazer com menos. Mas eu quis só mostrar para vocês a quantidade de informações que a gente obteve, dos quais eu vou destacar apenas um, tá? Em 2000, 61%, em 2011, 65% se sentiam incapazes para o exercício do ministério. Eu pesquisei aqui 10% de pastores batistas e aqui 7%, quer dizer, um número relevante do Brasil, não só do estado de São Paulo. A grande pergunta que eu faço para os educadores teológicos é: se depois de formado, estando no ministério, 65% se sentem incapazes para o exercício do ministério, o que nós estamos fazendo nos seminários? Essa é a grande pergunta que as faculdades de administração também fazem com a formação de administradores. Formam administradores que não são competentes, capazes, habilitados para exercer a administração. Percebe? Aqui eu não estou falando em 10%. Viu, Arnaldo? Na faculdade de medicina que você estudou, né? O teu Arnaldo, o cardiologista, nosso aluno. O médico sai pronto, pelo menos em geral, para poder ter um início de diagnóstico, de anamnese e assim por diante. Quer dizer, ele sabe, em parte, pelo menos em início, porque ele tem residência, etc, etc. Por que nós, hoje, temos essa porcentagem? 2011, tá? 2020 eu vou fazer de novo. Daqui 4 anos eu vou fazer de novo, para saber se piorou ou melhorou. Eu não sei. 65%. Você quer ver coisa pior? Mais ainda, eu vou só resumir mais 3 itens. 70% não está contente e satisfeito com o tempo que investe na vida devocional. Quer dizer, se eu não falo com Deus, 70%, como é que eu vou falar de Deus? Mas
Você quer ver coisa pior? 74% não tem culto doméstico regular em seu lar. Isso é com pastores, tá? Bispos e presbíteros, se vocês querem chamar. E a Bíblia diz que se quem não cuida da sua casa, não deve cuidar da casa de Deus. Se não tem culto doméstico em casa, não está cuidando da casa, espiritualmente. Não estou trabalhando com 20%, eu estou trabalhando com 74%. Aumentou, era 62%. 75% não está satisfeito com a autodisciplina no uso do tempo. Se você não está satisfeito com a autodisciplina no uso do tempo, você entra em tédio, em frustração, em angústia. E esse é o sentimento de muitos colegas. Esse grupo é formado por seminários, educação teológica. Estamos formando esses alunos? Claro que nem todos foram formados aqui, graças a Deus por isso, pelo menos, né? É uma estatística geral, o Brasil inteiro. Mas é preocupante. Não dá para fazer mais educação teológica como está sendo feita no meio batista no Brasil, porque esse é o resultado que estamos vendo. Então eu queria que vocês, nesse momento, vissem a construção desse quadro. Eu estou desenhando para vocês o hoje, para vocês entenderem por que eu usei o referencial de pesquisa, tá? Hoje, digamos, a visão bíblica. Na visão bíblica de Efésios 4:11, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Aperfeiçoarem os santos. Eu não vou entrar na exegese aqui agora, porque não é aula de exegese, né? Vamos pensar que é de história. Para a obra do ministério. Na realidade, o ministério que nós dizemos hoje é esse grupão aqui, ó. Né? O resto é o timão. É o povão. Só que aqui todos são ministros. Eu estou falando em Efésios 4:11. Quando Deus dá estes líderes que aperfeiçoam estes aqui, santos, para a obra do ministério, a edificação da igreja. O que acontece hoje? Hoje Deus dá os santos para honrar, obedecer, sustentar, velar por eles, esses líderes, que vão trabalhar, já que ganham o salário, eles é que fazem a igreja crescer. Veja, edificar, crescer, teologicamente tem diferença. Aqui é o clero e os leigos. Dá para sentir uma diferença entre esta visão, este modelo de igreja e esse modelo? Dá para sentir? Será que nós no seminário estamos construindo esse modelo de igreja? Porque é esse modelo de igreja que em geral temos. Em geral. Enquanto Efésios mostra um outro modelo. Participação de todos, participação de alguns, que vão ser honrados e sustentados por outros. Desses aqui apenas alguns lideram. Os demais, além de sentar no banco, fazer oração silenciosa e pagam a conta. São problemas de hoje, da igreja de hoje. O que está abaixo da ponta de um iceberg, uma grande pedra de gelo, no mar. Ontem eu mostrei isso para meus alunos, falando sobre ideologia de gênero, turma de ética e bioética deve se lembrar, é uma figura que eu uso muito, tá? Então, uma grande pedra de gelo e uma pontinha só mostra, e embaixo é o grande fundamento. Então isso acontece assim, ó, o lado visível das igrejas, denominações, seminários, eventos, programas, estruturas, etc. É o que a gente vê. Aqui embaixo, que dá fundamentação, temos os fundamentos que norteiam filosofia de vida, ideologia, cultura, valores éticos, interesses pessoais, formação teológica. Na formação teológica, olha só o que vai acontecer. Aspectos externos da escola, edifício, administração, aulas, finanças, reuniões, microfone, projetor de multimídia, Windows e etc. Isso é a parte de cima. E embaixo, o subsolo da vida da escola. Cultura interna, valores, filosofia educacional, prioridades, política interna, intenções das matrizes curriculares. E aqui nós caímos, novamente inverteu, mas tudo bem. É uma historinha muito interessante. Esses dois quadros aqui que saem invertidos, é uma historinha interessante. Como é que nasce um paradigma? Para explicar isso, tem uma história muito interessante de cientistas. Eles pegaram 5 macacos, conhece essa história? Pegaram 5 macacos, né, alguns conhecem, e colocaram numa jaula, colocaram uma escada, e lá em cima, na ponta da escada, um cacho de banana, e ficaram de fora. Quando algum macaco tentava subir para pegar a banana, eles pegavam
mangueira, igual essa de bombeiro, com alta pressão, e pá, jogava no macaco, o macaco caía no chão, rolava, se molhava todo, ficava assim, se balançando para sair a água, e assim por diante. Então, o macaco olhava estranho para o camarada, a hora que o cara virava com a mangueira, ele tentava subir de novo, aí outro macaco, e todos os macacos apanhavam de água, pá, 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 até que chegaram à seguinte conclusão: aqui não se come banana. Tá? Então, chegou uma hora que os cientistas só mostravam o esguicho, não soltavam mais a água, o macaco descia da escada. Chegou uma hora que os cientistas chegavam só perto deles sem esguicho, eles não subiam mais. Chegou uma hora que eles não iam mais, os cientistas, os macacos já olhavam para a banana, as bananas já estavam amadurecendo, e muito, Ana Maria. E aí, o que acontecia? Eles não subiam para comer banana. Os cientistas chegaram à seguinte conclusão: vamos fazer uma experiência, vamos trocar agora um macaco, pega um macaco veterano, tira e põe um calouro, tá? Turma do primeiro ano aí, né? Colocaram o macaco calouro lá, o macaco calouro olhou para eles, olhou para a banana em cima, falou: esses caras são muito bobo, né? Uma tremenda banana gostosa dessa, cacho aqui, ninguém faz nada. Quando ele bota o pé no primeiro degrau da escada, os demais macacos vêm, batem nele muito. Aí eu não entendi. Eles não comem banana, não me deixam comer banana. Aí ficou uns 2 dias jururu lá no cantinho, deprimido, chateadinho. Daqui a pouco ele levantou, olhou para os macacos, estavam no canto, todo mundo parado. Aí falou: vou tentar de novo. Ele foi tentar de novo, apanhou de novo, 3, 4 vezes. Daqui a pouco ele falou: bom, aqui não se come banana. Bom, trocaram o segundo macaco, tá? Aquele macaco calouro já era veterano, então trocaram o segundo veterano da primeira turma. Foi a mesma coisa, apanhou. E assim trocaram todos os 5 macacos, tá? Veio uma nova turma, então, de macacos, todos eles não subiam mais na escada. E aí tentaram fazer a experiência mais uma vez. Pegaram um macaco veterano da segunda turma, colocaram um macaco novo, apanhou também. Terceira turma, mesma coisa. É assim que nasce um paradigma. Ninguém faz alguma coisa, ou faz alguma coisa e não sabe por quê. Então a grande questão hoje é que a educação teológica é feita no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e ninguém sabe por que deve ser feita e por que se faz. Percebe? Claro que eu estou perguntando para você: você vai para o ministério, vai atuar, já está atuando lá no seu campo de trabalho, você sabe por quê? Você sabe para quê? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer aqui, tá? No passado, por exemplo, o foco era... Rodrigo, me ajuda virando a tela para mim, que assim eu não preciso... Hã? Tá bom, tudo bem, se couber, não desligar nada, aí me ajuda aqui. Isso aí, tá bom, ótimo. No passado, o foco era no poder, na autoridade, né? Eu fui ordenado ao ministério 26 de junho de 1977, lá no século passado, bem passado. Tinha 25 anos de idade, eu e minha esposa que está aqui éramos noivos, e eu podia chegar assim e falar: eu, como pastor da igreja, eu poderia chegar, por exemplo, há 10 anos atrás, Rafael, e dizer assim: eu sou o pastor da igreja. Bem, de uma respeitada. Agora vai falar para um adolescente hoje assim: eu sou o pastor da igreja. Qual vai ser a resposta? E daí? Meu pai paga o dízimo e sustenta o teu salário, né? Antigamente, o que valia era a atribuição e o seu cargo, o poder que você tinha emanado dessa atribuição. Hoje o que vale são os resultados. Nossas igrejas estão cheias de alunos universitários, profissionais liberais, médicos. Eu fui pastor numa igreja que tínhamos só 750 membros. Eu cuidava da área da educação, um prédio de 9 andares. Só tinham 750 membros, dos quais 70 eram médicos. Tá? 70 eram médicos. Então eu diria para você: nossas igrejas estão repletas de profissionais que durante o dia têm que dar conta de resultados. E aí ouvem nossos sermõezinhos, às vezes, de fim de semana. Complica, né? Outro dia eu fiz, a minha esposa estava comigo lá em Belém, um estudo comparativo na hora de quantas horas uma pessoa pode assistir telenovela. Cerca de 900 e poucas horas
na semana contra 1h30 de sermão e palestra nossa. Adivinha o que pega mais? Tá, então hoje o foco está nos resultados. A grande pergunta que eu faço para vocês hoje: e aí, como conciliar isso com a visão de comunidade e cuidar de vidas? Pastorear vidas, cuidar de vidas, não dá para contar. Quantas vezes um pastor, uma esposa de pastor, um líder, uma líder, levanta de madrugada para ajudar um casal que está se separando? Não dá para computar isso. Há um livro interessante que você deve ler, uma parte dele eu ajudei a traduzir, publicado pela editora Vida, de um amigo meu, o livro de Glenn Wagner, da Carolina do Norte, Igreja S.A. Foi duro convencer a editora de dar o nome a esse livro de Igreja S.A. Se você puder ler, deve estar esgotada, mas a biblioteca tem. É muito interessante quando ele faz a comparação entre empresa e comunidade, entre gerência e pastoreio. Como conciliar isso? Porque nós temos de ter resultados, mas ao mesmo tempo temos que olhar a igreja como comunidade. Isso vem da concepção de dentro do seminário em si. Bem, enfim, existem diversos modelos de educação teológica. Algumas escolas nem conhecem o modelo que usam, e não é labirinto. Alguns valorizam apenas o estudo, a liturgia, trabalho, resultados, disciplina ou mesmo púlpito. Qual seria o modelo certo? Eu estou levantando problemas para vocês, porque eu vou mostrar para vocês que o meu estudo histórico foi incomodado com esses problemas e procurar na história onde começou esse problema. O Dr. Arnaldo Thaís sabe o que significa anamnese. Foi fazer um estudo de uma anamnese, isto é, um estudo histórico para levantar as causas disso, e não tinha como fazer com a história tradicional. De uma certa forma, o modelo educacional vai influenciar o seu estilo de ministério lá na ponta. Essa é a grande questão. Tá? Há escolas que têm um modelo fechado, uma arquitetura fechada. A gente costuma dizer hoje, coloca o aluno e a aluna dentro da caixinha. A nossa escola tem uma estrutura, uma arquitetura pedagógica aberta, por exemplo. Daí as discussões em sala de aula, os debates. Ontem eu iniciei a discussão com meus alunos sobre ideologia de gênero. O primeiro texto que eu dei para eles não foi a Bíblia. O primeiro texto que eu dei para eles não foi um artigo que eu escrevi de página inteira de jornal. Foi um artigo de um defensor da ideologia de gênero. Nós temos que discutir a partir disso. Quer dizer, em outras palavras, nossa arquitetura é aberta a ponto de levar vocês a andar um pouquinho nos abismos, olhar os abismos e mostrar as ferramentas para vocês em como vocês fazerem alpinismo teológico na cultura de hoje, tá? No momento de hoje. Então, isso vai influenciar a maneira de fazer a educação teológica, a sua visão de futuro, a sua construção de futuro, inclusive. 4 anos que você estuda aqui vão modelar a maneira como você vai construir o seu relacionamento, a sua convivência, os seus alvos, suas estratégias, seja em qual ministério você estiver fazendo. Lamentavelmente hoje, e é bom que está sendo gravado isso, as igrejas e muitas igrejas, não as igrejas, muitas igrejas, muitos pastores decidem onde colocar o jovem, a jovem para estudar a partir do cifrão, do custo. E há muitas escolas ilegais. Eu não estou falando aqui em reconhecimento do MEC. Não tem registro em carteira de funcionários e professores, não tem qualquer legalização, então o custo cai lá embaixo, a qualidade também cai lá embaixo. E é difícil fazer educação teológica num ambiente evangélico, imoral, ilegal e antiético como esse. É difícil competir num ambiente desse tipo. Então a visão de futuro de um aluno, ela vai ser elaborada, construída nos 4 anos da aluna, os 4 anos em que está na sua formação básica. Desculpa, Arnaldo, toda hora de pegar aqui, você é médico, então tem uma formação de medicina. É possível ser médico tendo feito um curso meia boca? Você iria num médico que fez um curso meia boca, que não fez a residência nenhuma? E por que há líderes hoje no ministério que fazem um curso sem a formação que vocês estão recebendo? Essa é a minha grande pergunta, tá? E é pergunta incomodante. Hoje um líder de denominação disse: eu tive que defender você, a sua escola, em público, por conta
vocês estarem trabalhando da maneira como trabalham. Percebe? Então esses são problemas. É fácil fazer educação teológica. Tem 2, 3 salas, junta algumas pessoas e alguém para ensinar vocês a lerem um livro aí de teologia, pega um livro qualquer, isso é fácil. Agora, fazer vocês pensarem, refletirem, construírem uma vida, construírem um ministério, serem luzeiros do mundo, serem modelos de vida, saberem lidar com a cultura presente, ideologia de gênero, dilemas contemporâneos, aí já leva um pouco mais de exigência, né? Dentre outras coisas importantes, será necessário então considerar, portanto, os cenários que estão sendo formados. Como nós vamos dar segurança aos nossos liderados de não serem vítimas e serem subproduto da cultura presente. Depois que eu mostrei aos pastores lá da Convenção do Pará que 1h30 de trabalho deles, meia hora de sermão no domingo de manhã, meia hora de sermão, eu estou sendo, digamos, otimista, meia hora só, né? E meia hora de sermão no domingo à noite, meia hora no culto durante a semana, contra 900 e tantas horas de telenovela, como que nós vamos lidar com isso? Quem um membro da igreja vai ouvir mais? Tá? O meu sermão, o máximo que tem é uma projeção, um filme, alguma coisa assim. Eu estou falando só de novela e não creio que você não deva assistir novela. Meus alunos de ética, vocês sabem disso, assistem telenovela, com roteiro de leitura na mão. Entendeu? Um roteiro de leitura. Agora a questão principal é ensinar o aluno a ler o mundo presente, a cultura presente, os cenários que estão se formando, porque o adolescente daqui 5 anos, o adolescente de 5 anos, daqui 5 anos, não será o mesmo adolescente que você está trabalhando hoje na sua igreja. As dificuldades, os problemas, os dilemas, os desafios que ele tem hoje serão diferentes para o adolescente daqui a 5 anos. Como lidar com eles? Você vai estar no campo de trabalho atuando efetivamente daqui mais ou menos 7, 8 anos. Como será o mundo daqui 7, 8 anos? Fazer educação teológica é olhar para o futuro, olhar pelo para-brisa do carro e não pelo retrovisor. É ser o para-choque da frente. Por que estamos sendo para-choque de trás? Porque fazemos educação teológica, em geral, batista no Brasil, olhando pelo retrovisor. Essa é a grande questão, tá? Então nós estamos tendo que indicar os caminhos para aquele que está em fase de formação. Depois de formado, o aluno vai para o campo, longe dos seus professores, das suas professoras, e como reagirá. A grande questão é essa: ou se entregará ao sistema vigente e o reproduzirá. Outro dia eu fiz um exercício, aliás, todo ano eu faço pelo menos uma vez um exercício dizendo o seguinte para os alunos: pegam aí, né? Rafael se lembra, Erickson se lembra, né? Escreve no papel: depois que eu me formar, aí vocês, o pessoal escreve no papel. Eu não vou poder fazer com vocês, eu já estou ensinando o truque agora, né? Depois que eu me formar, eu vou abandonar tudo que aprendi aqui e vou entrar no sistema. Quando eles percebem a brincadeira, eles param de escrever. Né, Erickson? Você parou de escrever no meio do caminho, né? No começo já parou. Será que vocês vão entrar no sistema? Vão ficar na caixinha? Nós queremos que vocês tenham um mundo plano, aberto na frente, não paredes. Vocês se desenvolvam, tá? Bom, então onde buscar as respostas a esses problemas? Viram? Eu investi aqui mais ou menos, sem contar o tempo do nosso problema com Bill Gates aqui, pelo menos uns 20 minutos contando problemas para vocês. Bom, buscar no tempo como o cenário foi construído, cenário de educação teológica. Eu preciso ir no tempo, na linha do tempo, e ir lá para trás estudar. O Arnaldo, quando o paciente entra, você olha para ele e fala o seguinte: só um minutinho no seu consultório, e faz já a receita? Ou você trabalha com perguntas? Você pergunta sobre o presente, o que você está sentindo, e pergunta sobre o passado. É o médico falando. É esse o trabalho nosso, diagnose, tá? Agora a grande questão é como olhar essa história. Vejam, eu estou falando história com H minúsculo. Em história, às vezes, as pessoas se preocupam em definir os termos. Eu me preocupo. História com H minúsculo é história, a linha do tempo. Com H maiúsculo é história escrita. Então aqui eu tenho história escrita. O que o Marcelo trouxe ontem é história escrita, H maiúsculo. O que a Madalena vai trazer amanhã para vocês é história com H maiúsculo. A história que nós estamos vivendo é com H minúsculo.
Essa pelo menos é uma das definições. Eu poderia utilizar o positivismo histórico. Nesse sentido, por exemplo, eu vou fazer a história a partir dos documentos oficiais. Vou ler os documentos oficiais e construir a história. O grande dilema é que o positivismo histórico defende a neutralidade da história. É possível construir história de maneira asséptica, como se trabalha dentro de um centro cirúrgico. Eu vou num lugar mais limpo que um centro cirúrgico. Arnaldo sabe que existe um lugar mais limpo que centro cirúrgico? Eu vou ter que pagar um almoço para o Arnaldo. Sabe qual é o lugar mais limpo, mais asséptico do que o centro cirúrgico? Um laboratório de manutenção de hard disk. Um laboratório de construção de hard disk. Não tem uma bactéria, ou as que tem são dentro de um limite tolerável, só que o limite tolerável é muito menor do que um centro cirúrgico. Não há como fazer história assim, como não há como fazer teologia assim. E o positivismo histórico, ele tenta separar o sujeito do objeto. Mas o grande dilema é o seguinte: você faça pergunta para os documentos, você se separa dos documentos. Agora, tudo bem, que perguntas eu vou fazer ao documento? Aí começa o problema, porque eu vou ter critérios para escolher quais perguntas eu faço, quais perguntas eu não farei àqueles documentos. Percebe? Como construir a história, por exemplo, a partir dos documentos oficiais da Igreja Católica a respeito da Inquisição? Se só sobraram os documentos oficiais que provam que a Inquisição era legítima. Aí vem um historiador chamado Ginsburg e ele começa a fazer um levantamento na história de um moleiro, da vida particular dele, das fontes que a vida dele produziu, e ele descobriu coisas a respeito da Inquisição que não estavam nos documentos da história. Aí surge o que é chamado de microhistória, que eu ia falar para frente e já falo agora. Então ele descobre, ele desce a níveis mais profundos, em estratos mais profundos da história com H, e ele descobre outros fatos além dos documentos oficiais. Então o positivismo histórico começa a ser questionado no século XIX. Então há maneiras diversas de contar a história com H minúsculo. Nós vemos, por exemplo, diversas fontes, os documentos oficiais ou não, depoimentos, testemunha, história oral. A Madalena trabalhou muito com história oral e amanhã ela vai falar sobre isso com vocês. Pinturas, também é possível você estudar para poder escrever história. Monumentos, imagens. Ontem Marcelo citou para vocês, por exemplo, uma pesquisa que a doutora Elizabeth, a faculdade nossa deu título, era de doutor honoris causa. Eu e ele fomos no Rio de Janeiro para dar esse título, pela idade ela não tinha como vir aqui. E ela fez também história consultando túmulos, lápides. Então são diversas fontes. Assim como o médico, quando chega e olha para o paciente, vê os seus olhos, a cor da pele, tessitura, já começa a fazer o diagnóstico. Estou certo ou estou errado? São diversas fontes de conhecimento, não é verdade, Arnaldo? Da maneira como o paciente entra, decaído, você já está olhando. O seu CRM é 5 dígitos, né? Então, médico de 5 dígitos tem essa visão, tá? Então, o que acontece? Quem comanda mantém os documentos oficiais. Então, os documentos oficiais, eles acabam sobrando. Então, quem vence a história tem os documentos e mantém a sua história. Os documentos extraoficiais são destruídos. Lava Jato que o diga, né? Mas a fonte é extraoficiais. E aí entra a microhistória, como eu falei para vocês. E surgem diversas escolas diferentes do positivismo histórico a partir do século XIX. E no início do século XX há um burburinho na historiografia, na história da história. E surge a escola dos análises, com a nova história. E descobre-se, por exemplo, com Brudel, o tempo de longa duração, que os fatos acontecem na linha do tempo, mas é um tempo de longa duração.
eles vão se pondo nesse. Ele fez um estudo sobre Mediterrâneo e vão se pondo na história, eles vão se construindo e se interligando e criando redes de significação. Então ele vai discutir sobre tempo de longa duração. Em história não tem como você não estudar temporalidades, né? Então existem maneiras diferentes de enxergarmos como o tempo transcorre. E também tem na Escola dos Análises a história-problema, que é o ponto de partida que eu utilizei para estudar, e eu vou investir um pouquinho de tempo nisso. Foi o meu referencial teórico. A história-problema, como o nome diz, ela procura estudar problemas. É bem fácil, né? Definir história-problema. História-problema procura trabalhar com problemas. Primeiro, a história narrativa e acontecimental, que eu vou colocar como comparação com a história-problema. A história narrativa e acontecimental, ela faz recortes na história. Ela posiciona os fatos históricos, portanto, a história com H minúsculo, numa linha cronológica. E é uma história acontecimental, ela vai apresentando os acontecimentos conforme eles vão surgindo. Faz alguns destaques, então são recortes. Às vezes você vai estudar a história geral, tem os grandes recortes, né? História primitiva, a história da Idade Média, a história da Idade Moderna, a história contemporânea, são os grandes recortes. Mas é uma história narrativa, ela segue uma linha do tempo, tá? Mas a história-problema não, ela não é uma história acontecimental e temporal. Por quê? Porque ela permite reconstruir o objeto de estudo, delimitando não só o seu período histórico, mas o conjunto de acontecimentos. Ela pega um conjunto de acontecimentos e faz uma análise nesse conjunto, e também os problemas colocados por esse período dentro desse acontecimento. Então ela levanta os dilemas que estão lá. Percebe? Vamos avançar um pouquinho mais. A história-problema, ela reconhece a impossibilidade de narrar os fatos tais como se passaram. Esse é o grande dilema. Nós não temos como narrar os fatos passados, isto é, a história com H minúsculo, lá do passado, exatamente como aconteceram. Porque nós não tínhamos naquela época Big Brother Brasil, câmeras, televisão, vídeos, etc. Tá? Nós não tínhamos. Então a gente imagina, a gente pressupõe. E mesmo assim, você hoje assistindo um vídeo, você tem que interpretar o vídeo, né? Então a história-problema permite a interpretação dos fatos. Há diversos filmes interessantes que mostram, depois que aquele menino da NSA mostrou que todo mundo está sendo grampeado, né? Há filmes interessantes. Eu estou assistindo um com a minha esposa agora, uma série, estamos na 4ª série, né, do filme. Já assistimos dessa 4ª série acho que 10 episódios, mais os 17 de cada, que é Person of Interest, né? Um filme muito interessante, que é uma máquina que mostra possíveis crimes, tá? E alguns crimes que não interessam de pessoas, o governo americano deixava de lado. Então o inventor dessa máquina criou um grupo de resgate dessas pessoas. Depois criaram uma outra máquina chamada Samaritano, que luta contra essa máquina, e assim por diante. Se alguém já assistiu esse filme aqui, tá? Pelo menos um, só um. Poxa, vocês não assistem filme, gente? O que acontece? Só um. Vocês estudam, né? Os professores da teológica dão muito trabalho para vocês, né? Mas é um filme muito interessante. Ele não é assim um filme tão violento, ele tem um pouquinho de violência, mas é um filme interessante pela, digamos, a exposição a que você e eu estamos colocados, tá? Então, nesse caso, o que a história-problema faz? Ela reconhece que é impossível de você narrar os fatos como aconteceram. Hoje talvez possa ser até mais fácil, porque nós temos gravações de vídeo. Por exemplo, nós temos espalhados pela Teológica 15 câmaras. Mesmo que eu esteja viajando, eu posso ver o que está acontecendo. O Lucas pode ver, o Gerson, etc. Não sei se a Madalena tem acesso, mas é só pedir, a gente dá acesso. Bom, o que acontece? Foram escolhidos os objetos, fatos do passado. Olhem bem, do passado eu fiz sublinhado, mas interrogados a partir do presente. Isso é história-problema. Eu vejo fatos presentes, interrogo os fatos passados. Por que aquela estatística lá de 2000, 2011 é daquele jeito? Eu vou ter que perguntar lá no passado.
como é que a educação teológica foi construída ao longo do tempo, que chegou a modelar isso. Tá? Então houve necessidade de se romper com a abordagem tradicional, com o seu material natural, o acontecimento singular e cronológico. Teve que haver essa ruptura em si. Por outro lado, buscaram-se os sentidos dos objetos e a investigação proposta, integrando esses objetos dentro de uma rede de significados. Isto é, uma rede que produziu significados profundos, que construíram matrizes curriculares, construíram uma cultura escolar, construíram práticas escolares, que foram para a sala de aula, que modelaram os alunos e alunas, que vão para o ministério, e ao irem para o ministério, vão modelados para atuar de uma maneira bem específica. Tá certo? Bom, avançamos um pouquinho. Então, a ideia é buscar respostas a problemas postos no seu início e a verificação das hipóteses, respostas possíveis. A partir da posição do problema, que eu comecei com vocês falando de problema, o historiador distribui suas fontes, dá-lhe sentido, organiza a série de dados, que ele também vai construir a partir disso. O historiador tem também alterado o seu papel e sua função. Ele passa a ser também protagonista da própria história que escreve. Percebe? Quer dizer, não há mais hoje como se dizer que o historiador não faz parte da história que ele se escreve, porque ele se coloca dentro da própria história. Quer dizer, quando eu escrevi essa história, que eu vou contar para vocês depois num quadro só, tá? Tudo isso aqui num quadro só. Todos os meus trabalhos assim, geralmente eu reduzo num quadro, numa tabela, tá? Então eu vou mostrar só isso para vocês, para a gente poder ganhar tempo. Então, para mim, me incomodava e me incomodou sempre o canto de ação, a linha de frente, o chão da igreja local, onde a maioria de vocês vai atuar. Quando eu sento num banco de uma igreja, quando eu estou pregando numa igreja, quando eu estou dando palestra, conferências, e vejo aquela igreja reagir, aquilo me incomoda. Quando eu vejo o líder dirigindo a igreja, ou a líder dirigindo, eu me pergunto, qual foi a formação desta pessoa? Porque age assim ou não age assim? Percebe? Então esse foi o meu incômodo, o meu problema que eu trouxe para vocês no começo. Então o historiador tem alterado o seu papel, ele deixa de ser um empilhador de fatos, colecionador de fatos. Ele passa a ser construtor, reportador, leitor e intérprete desses processos históricos em si. Tá? Assim, o passado e o fato histórico dados não geram no historiador e a história, mas é o historiador e o seu presente que interroga o passado para encontrar no passado as causas da situação presente. Hernaldo, quando atende os seus pacientes no consultório de cardiologia, encontradas as causas da pressão alta do paciente, você tem como tratar o paciente. Estou vendo certo ou errado? Muitas causas são psicossomáticas, então eu preciso tratar das causas. Às vezes a pessoa não é uma pessoa naturalmente com pressão alta, mas ela vive tensão e estresse. Tirado isso, a pressão volta ao normal. Às vezes a pessoa tem uma protuberância frontal muito estendida, né? E isso causa também distúrbios funcionais. Tratar da causa, eu soluciono o problema. Não é isso? A mesma situação em relação à educação, tá? A mesma situação em relação ao futuro da sua igreja, das denominações aqui representadas. Percebe? Daí a visão estratégica da educação teológica. Então a preocupação aqui, quando nós vamos discutir a gênese da educação teológica batista no Brasil, a preocupação com o preparo de obreiros, ela começa, aliás eu até mostro aqui, que nós trabalhamos um pouquinho também com história narrativa, tá? Nós trabalhamos com história narrativa para posicionar na linha do tempo a gênese, a origem, mas trabalhamos essencialmente com história problema. Então a preocupação com o preparo de obreiros, ela vem desde o final do século passado, do século retrasado. Começou-se a criar classes de estudo, e Marcelo falou isso ontem, na casa de missionários, especialmente lá na região de Recife, do norte, né? E aí isso cresceu tanto que no dia 1º de abril, e é verdade, mesmo sendo 1º de abril de 1902, cria-se o Seminário do Norte.
Depois nós temos aí o seminário de Recife, que é chamado Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil depois. Depois, em 15 de março de 1908, surge na capital federal, que era o Rio de Janeiro, tá? Estado, portanto, da Guanabara, o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, fundado por Shepard. E aí você me pergunta para mim, peraí, o Seminário do Sul não está no Sul, está no Sudeste. O Seminário do Norte não está no Norte, está no Nordeste. Por que isso? Simples, porque os missionários americanos dividiram a Convenção Batista lá nos Estados Unidos em Convenção do Norte e Convenção do Sul. Os que vieram para o Brasil vieram com toda a sua carga ideológica e de significados, de rede de significados, com respeito a eles, claro, sem dúvida nenhuma, nossos precursores, do sul dos Estados Unidos. Então eles dividiram o Brasil também em duas partes. Da linha de Bahia para cima era norte, da Bahia para baixo era sul, e às vezes a Bahia era até considerada norte. A Bahia não, Minas era considerada norte, mas geralmente da Bahia para cima era norte e o restante era sul, tá? Eles não seguiam nitidamente a mesma divisão do Brasil. Claro, eu como historiador e como um estudante analítico, evito de usar a palavra crítica, eu logo penso no destino manifesto, né? Quem já estudou história dos batistas sabe disso. Destino manifesto significa o seguinte, que o americano em si, ele tem a visão de que ele consertará o mundo, e veio com essa visão para o Brasil, trazendo o Evangelho, tá? Então nós temos que pensar nesse detalhe, e eu não vou avançar mais aqui porque eu vou entrar na área de teologia, que eclesiologia não é nosso propósito hoje, tá? Aí eu fiz o seguinte, eu coloquei numa planilha só também para você ter uma noção geral os principais seminários batistas fundados no Brasil, alguns menores a partir aqui do item 6 e os maiores que foram dos itens 5 a 1, tá? Por isso que não está exatamente de maneira cronológica. Surge o Seminário de Educação Cristã para as mulheres e moças que iam se preparar para o ministério em 1917 em Recife. O Instituto de Treinamento Cristão, depois Instituto Batista de Educação Religiosa. No Rio tinha um apelido assim de Instituto Batista de Esposos e Reverendos, né? Em 1916, perto do Seminário do Sul. Seminário Teológico Batista do Nordeste, em 1959 foi para Floriano, Piauí, depois transferido para Brasília, fundado pela Missão Conservadora. Não era os batistas normais que chegaram no Brasil, se tornou em faculdade, depois Teológico Batista de Brasília. Seminário Teológico Batista Equatorial, aliás, eu e minha esposa estivemos há 15 dias lá, inclusive, em 1955, Faculdade de São Paulo, em 1957. Aí os seminários menores, Seminário Batista do Nordeste em 42, Triunfo, Pernambuco, 53 transferido em Feira de Santana, cheguei na palestra lá. Depois o Instituto Teológico Batista de Carolina, transferido para Imperatriz, encerrou as atividades. O Instituto A.B. Dieter, em 1940, que foi transformado em Seminário Teológico Batista do Paraná, e a partir de 2000 se transformou em Faculdade Teológica Batista do Paraná. Foi a primeira instituição batista a conseguir oficialização no MEC, tá? E a primeira instituição batista a ter mestrado em teologia oficializado. Nós tínhamos o nosso, mas como não era oficializado, nós fechamos. Faculdade Teológica Batista Mineira em 1969. Aí você pergunta para mim, quantos seminários batistas existem no Brasil? Eu quase brincaria dizendo para você duas coisas. Primeiro, parece-me que seguem a teoria da evolução, né? Que é geração espontânea, mundo surgindo, mais ou menos como casas pernambucanas, uma em cada esquina. E é um dilema muito grande, porque sem qualidade, sem legalização, e eu nem estou falando de MEC aqui, e muitas vezes com qualidade que não pode ser avaliada e aferida, tá? Então eu fui presidente da BIBET por muitos anos, vice-presidente por muitos anos. A BIBET é a instituição que congrega os seminários batistas, né? Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Tá? Isso aqui vocês vão receber esse material. Eu fiz questão de colocar numa planilha só, e eu vou ler para vocês alguns itens. Como vocês vão receber isso, eu fiz questão de não dividir em diversas planilhas, tá? Eu preferi colocar numa planilha só, para vocês verem o volume. Depois de fazer o estudo histórico, eu descobri que na década de 70
houve uma ruptura com aquele ideário. O que é o ideário? O ideário de Gênesis significa as ideias centrais, motoras, que mobilizam uma instituição, uma vida e assim por diante, tá? Então eu descobri que na década de 70 até 80 tivemos dois grandes movimentos, um no Rio e outro aqui na Faculdade de São Paulo, que romperam com esse ideário de Gênesis, tá? No Rio esse movimento foi abafado, em São Paulo tentou se abafar e não se conseguiu, e o movimento começa e continua até hoje, tá? Desde a década de 70 em si. Então, para ajudar vocês, né, e como vocês vão, ao ver o vídeo, vai ter um link com todo esse material, podendo ler com calma. Por exemplo, eu pego um item aqui, elemento, o ideário na Gênese, na origem da educação teológica batista no Brasil, e na ruptura. Eu só fiz uma análise no Seminário do Sul, tá? Porque agora a Madalena faz análise aqui da Faculdade Teológica. Então aqui poderia colocar uma terceira coluna, mas eu deixo por conta dela. Então, o meio, contexto, ser humano, quem era? No ideário de Gênesis era o seguinte: o meio era idolatria e perdição. Contexto, visão espiritual do meio. A vida espiritual é um enfoque. A salvação da alma soluciona a injustiça do meio. E o homem, isto é, o ser humano, naquela época eu usava a palavra homem, né? Hoje eu falo que meus alunos usarem ser humano. O ser humano precisava ser salvo do pecado. Tudo bem, na ruptura que houve no ideário da Davi Malta, faleceu há pouco tempo, nós temos então o meio contexto, o ser humano como homem sem Cristo, visão holística do meio, a visão integral da igreja. Portanto, antes de Lausanne, antes do movimento TMI, antes do movimento de missão na íntegra, tá? Já havia essa visão aqui, holística do meio. O homem, isto é um todo, não pode ser considerado apenas na vida espiritual. As realidades sociais são injustas. O ser humano precisava ser salvo do pecado, mas ter uma vida abundante. Deu para entender a diferença entre um e outro? Tá? Daí começa-se a perceber que o centro da Bíblia não é a salvação do ser humano, mas a sua restauração, a sua recuperação. A salvação é um meio, é apenas um ponto de partida. Tipo de aluno alvo: aluno vocacionado vai ser pastor. No começo, a capacitação era para o jovem homem que ia ser pastor. Depois, logo em seguida, surge o seminário para as mulheres, mas só serão educadoras e missionárias. Só isso. Elas não conseguirão galgar o cargo ou a função de pastoras, a não ser isso na década de 90. Tá? Aliás, a primeira pastora batista no Brasil foi formada aqui na Faculdade de São Paulo. Não estamos discutindo o assunto aqui, né? Agora nós só mostrando a história. Aqui era aluno vocacionado, mas multiministério. Vejam, multiministério já na década de 70. Olha o avanço. Aqui um ministério só, aqui multiministério. Especificidade da vocação. As preferências individuais têm de ser subordinadas ao dever. Shepard dizia: evangelizar a pátria. Essa é a missão. Vocês têm de treinar pessoas, isto é, fazer repetidores que venham evangelizar a nação. Já na década de 70, o vocacionado tem os seus dons e talentos. Voltamos ao multiministério. Perfil profissiográfico, isto é, o perfil de atuação da pessoa esperada no final do processo educacional. Pregador do evangelho, defensor da fé perante católicos, espíritas e, creiam, protestantes. Eu li o Jornal Batista, o Marcelo leu também. Eu li o Jornal Batista do primeiro número que saiu em 1910 até mais ou menos 1925. Fiquei numa sala infestada de mofo uns 3, 4 dias lendo o Jornal Batista, folheando e procurando ideias. Graças a Deus não tenho problema com alergia. Se tivesse, estaria frito, né? Então o que acontece? Lá eu achei um artigo que nós precisamos lutar contra os católicos, espíritas e protestantes. Eu falei: mas como contra os protestantes? Se os batistas têm raízes na reforma. Aí eu descobri. Aí também foi por indução, porque os protestantes daquela época, eles eram aspersionistas, tá?
e eram pedobatistas, isto é, batizavam crianças. Por isso que eles precisavam ser combatidos. Então, nesse caso, o pregador do Evangelho, defensor da fé perante católicos, espíritas e protestantes, visão a crítica da denominação, tá? E aqui é o pregador do Evangelho, mas teólogo, agente de transformação do mundo, entendimento crítico da denominação. Nesse ponto chamavam os seminários de fronteiras, de trincheiras contra a denominação. Hoje nós trabalhamos diferente, ensinamos o aluno a ser líder da denominação, atuar na liderança da denominação, né? É diferente, é um trabalho mais de diálogo em si. Nós temos aqui então interação com o conteúdo aprendido, reprodução, aqui reflexão, projeto dos batistas da época, um novo povo para uma velha república. Este era o projeto. Havia artigos escritos, nós precisamos de um novo povo para uma velha república. Evangelização da pátria e campanha Cristo é a única esperança, quando Billy Graham, inclusive, esteve no Brasil. Papel do aluno em relação ao meio, evangelizar indicando o caminho do céu, mostrar a doutrina verdadeira, combater a heresia, evangelização guerreira, essa é uma expressão de Eduardo Hornaert, católico, que ele critica a igreja católica, sendo católico, de que ela tinha uma evangelização guerreira, né? Eu aplico isso para também o nosso trabalho batista e evangélico no Brasil, conquistar o Brasil. No rompimento ideário em 72 e 84, temos evangelizar e entender o meio, atuar e conviver com o meio, dialogar com o meio, transformar o Brasil. Vejam a diferença que há entre os dois projetos em si, tá? A influência no ideário, isto é, um conjunto de ideias que modelam o pensamento, landmarquismo, isto é, os batistas dos Estados Unidos do Sul, dos Estados Unidos. Nós temos os fundamentos da fé, tá? Protestantismo conversionista de missão e de implantação, e aqui temos a visão social do mundo. Vem o Congresso de Lausanne em 74, a visão é parcial, mas já começa. Teologia da libertação começa a ser discutida. No Seminário do Sul, vivida em parte, e aqui na teológica, dialogada em parte, e em parte valorizado o Congresso de Lausanne, não teologia da libertação. Teologia e ideologia da época, recitativa, você tinha de ler o livro de Langston, nas provas tinha que responder, inclusive com as vírgulas. Se você não respondesse de acordo com as vírgulas, tinha ponto a menos. Era recitativa. Teologia para ser lida e aprendida, teologia ortodoxa e fechada, combater as heresias. Seminário do Sul como vínculo unificador. Eu não tenho tempo de falar isso aqui, contar a história por trás, mas no texto meu tem. Na época da ruptura do ideário de origem, de Gênesis, teologia era para ser interpretada, refletida, construída. Teologia escrita a lápis. Eu estava fazendo uma entrevista, então, Madalena, eu trabalhei um pouquinho com história oral, estava fazendo entrevista com um ex-aluno do Seminário do Sul, ele disse: não, a teologia tem que ser escrita a lápis. Eu falei: quem disse isso para você? Foi o professor Duzilek. Aí eu fui entrevistar Duzilek. Eu falei: o que você quis dizer em teologia escrita a lápis? É que a teologia é humana, a Bíblia é divina, e tudo que escrevemos pode ser apagado. Aí eu acrescentei a teologia escrita a lápis e com reticências, porque é objeto de diálogo contínuo que nós temos de ter, tá? Tipo de instituição orientada ao ensino e à transmissão. Aqui orientada ao ensino, mas pesquisa e reflexão. Política educacional, política de oferta, entropia. Nós oferecemos esse estudo e você tem que entrar nele, tá? Nós sabemos de que o mundo e as igrejas da denominação vocês precisam dessa caixinha fechada. Aqui é política de demanda, sinergia, arquitetura aberta, diálogo entre direção, professores, alunos, denominação e mundo, tá? Relação professor-aluno, diretiva, interativa. Núcleo, eixo teológico, soteriológico, enfatizado na doutrina da salvação, e escatológico, esperando o futuro. E aqui interativo, aqui eclesiológico e missão integral da igreja. Por fim, meio de graça é trabalho, saber reproduzir, saber fazer. Aqui, meio de graça, pesquisa, reflexão, saber pensar e refletir. Quer dizer, você é premiado pelo quê? Aqui é trabalhar na igreja, reproduzir e saber fazer. Aqui é pesquisar, refletir, saber pensar e refletir. Por isso houve uma grande crítica nessa época de seminário, valorizava demais a reflexão.
Eu peguei um quadro aqui para resumir ainda, os 3 projetos político-pedagógicos do Seminário do Sul em 3 grandes épocas. Primeira época, da Gênese, os americanos fundadores, reprodução do sistema do sul dos Estados Unidos, formar pastores polêmico-apologetas, pregadores evangélicos. Missão da igreja, pregar evangelho. Mundo para ser conquistado. Quando entra a ruptura, entra a contextualização, ênfase à pesquisa, reflexão, educação teológica contextualizada, missão integral da igreja, responsabilidade social da igreja, mundo para ser entendido. Quando então Davi Malta, ele sai do seminário, numa tensão muito grande, vem aqui o período de resgate do período pioneiro, tá? Os meus alunos de filosofia da religião lembram que nós estudamos o sagrado selvagem, né? Então aqui é uma tentativa de voltar ao sagrado selvagem. Aí entra Ebenezer, reagindo contra o liberalismo teológico e a acusação contra esse grupo. Vamos fazer a limpeza teológica do seminário, implantar a ortodoxia, a ortopraxia e excluir os residentes. Então, professores são excluídos lá do seminário em si, naquela época. Foi uma época de caça às bruxas, tá? Em si. Essa mesma época, mais ou menos, 1987, 88, tenta-se fazer o mesmo com a faculdade aqui de São Paulo, mesmo ideário do grupo, mesma tensão de grupo. Parcialmente se consegue por um tempo, depois há uma ruptura e se mantém o caminho que mais ou menos veio junto. Que Davi Malta do Nascimento, ele tinha ligação muito forte com Werner Cacho, que a Madalena vai contar amanhã, e eles seguiam mais ou menos os mesmos ideários, havia diferenças, e Werner vem e implanta uma visão educacional teológica de arquitetura aberta aqui, tá? E aí então isso, tenta-se romper isso na década de 70 e 80 também, tá? Bom, conclusões. Mesmo depois de mais de 100 anos de educação teológica batista no Brasil, alguns desafios permanecem. Vou passar só um deles. O que é ensinar e fazer teologia hoje? Eu me lembro de Althusser, que é um escritor marxista, aí a coisa pega, né? Mas eu tenho que, como Paulo diz, ouvir de tudo e reter o que é bom. E um dia, quando estava lendo um texto dele, ele fala sobre os aparelhos ideológicos do Estado: a educação, a religião e outras organizações sociais que vêm dominar a partir do Estado. Geralmente o socialismo implanta estes aparelhos ideológicos. Aí eu perguntei para mim mesmo, eu comecei a dar aula de teologia há 40 anos e meio atrás. A partir dessa vivência, eu perguntei para mim mesmo, será que os seminários não seriam instrumentos de dominação ideológica? Aí você fala, poxa, mas isso incomoda a liderança. Incomoda, claro. Mas eu tenho que me perguntar se, quando estou sentado com a coordenadora acadêmica, com a equipe, nós não estamos criando uma imposição ideológica para vocês, tá? Ou nós vamos construir líderes, ou construir obreiros. Há diferenças. Aí eu vou para o modo batista de ser e pensar. Os alunos que estudam realidade denominacional comigo, eu tenho esse embate, né, na sala de aula. Onde entra a liberdade de consciência e expressão, que é um dos princípios essenciais distintivos dos batistas. Eu estou agora falando de uma escola batista. Porque aqui nós temos da reforma o sacerdócio universal dos santos, que me levam à competência da alma, isto é, cada pessoa tem acesso não só a Deus, mas a ler as suas escrituras. Portanto, me leva a uma outra consequência, liberdade de consciência e expressão. E aí então dá a grande discussão entre unidade e diversidade. Na década de 70, em que eu fui formado nessa escola, havia uma grande tensão contra essa escola, afirmando, especialmente contra o Seminário do Sul, de que a unidade vem pela conformidade. A grande questão é que, se eu seguir os princípios distintivos batistas, eu vou ter que entender que a unidade, ela vem apesar da diversidade. Por isso temos que ter ferramentas adequadas a interpretar a palavra.
Para ter liberdade de consciência e expressão, eu preciso ter também condições de ter ferramentas que me ajudem a minha consciência a interpretar adequadamente. E daí uma brincadeira que fizeram comigo aqui, porque eu sempre falo em sala de aula, não vem discutir Bíblia comigo com o João Ferreira de Almeida, tá? Por favor. Isso é tradução bíblica ao português. Vem discutir exegese. É isso que é fazer teologia, é discutir exegese. A partir do grego, do hebraico, de uma hermenêutica sadia e de um contexto bíblico daquela época, de onde eu extraio os princípios e trago para nós hoje. Aí dá para a gente discutir. Aí dá para ter o exercício completo da consciência e, portanto, liberdade de expressão. A liberdade de consciência e expressão, ela não é ampla, geral e restrita. Ela tem de ter alguns princípios reguladores para que ela seja exercida de maneira correta. Então, a partir daí, eu construo uma teologia cristã de educação, ou uma teologia de educação cristã, tá? Eu vou só passar algumas coisinhas, porque nós temos só 5 minutos, tá? O subsolo da nossa formação, então, é uma herança no protestantismo conversionista, que eu vou descobrir o salvacionismo, que o foco é na salvação, um soteriocentrismo, tudo é centralizado em missões, em evangelização, em ganhar a pátria, tá? A grande discussão que eu brinco com os meus alunos, depois que eles dão aula de eutanásia, de estanásia, cuidados paliativos, abortamento, eu falo, com certeza todas as igrejas aqui já discutiram esse tema, né? Quase 100% diz não, mas já discutiram missões e evangelização todo domingo. Aí eu digo assim, por favor, não sou contra a evangelização e missões, o que eu sou aqui reflexivo é na ideologia de que a grande comissão tem como centro o id, e no texto grego o id não é imperativo, é o fazer discípulos, exige vida, modelagem de vida, tá? Isso então vai influenciar a minha maneira de modelar a educação teológica. Nós temos que pensar não só numa modelagem de conhecimento, mas modelagem de vida. A conversa com Jesus, eu estou antecipando aqui porque o tempo não vai permitir, a conversa de Jesus com os discípulos, e vou mostrar como isso influencia a educação teológica, dentro do que eu aprendi nessa história, problema. A história de Jesus, Lucas 24, é mais ou menos assim. Jesus está conversando com os discípulos em Mateus, né, o Lucas 24, Mateus 20, ele está conversando com os discípulos e diz assim, olha gente, é o seguinte, nós vamos parar agora a nossa conversa. Ele sabia o que ia acontecer, os discípulos não, ele ia para os céus, e vocês vão embora, e ao irem, essa palavra que nós traduzimos por id, ao irem, é um aorista particípio, façam discípulos. Em outras palavras, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós demos um jeito de facilitar as coisas, trazemos isso para o seminário, criamos uma caixinha fechada, ensinamos o aluno a fazer coisas, criar estruturas, criar eventos, programas, e você não precisa mudar de vida, não precisa ter uma vida nova. Agora, ser discípulo, discipular, você precisa ter uma vida nova, isso exige uma educação teológica diferente. Se nós pensássemos nisso, teríamos uma visão de educação teológica, uma visão de resultado diferente naquele quadro inicial, tá? Então, para mim, a salvação não é a mensagem central das Escrituras. A mensagem central das Escrituras é o próprio Deus, que planejou a nossa criação. Como nós caímos, Ele nos traz de volta. A salvação é um conserto. Por isso que precisa de missões, muito mais profundo do que nós estamos fazendo no campo missionário. Uma aluna perguntou para mim, alguns alunos já conhecem essa história, disse assim, eu fui falar para uma colega de trabalho, uma ex-aluna nossa, fui falar sobre a vida eterna, e a minha colega de trabalho disse que não está interessada em vida eterna. Ela escreveu no meu Facebook. Falei, pois é, quebrou seu plano da salvação, né? Quebrou seu esquema. Como eu falo hoje do Evangelho para as pessoas, se as pessoas estão interessadas no hoje, e o plano da salvação montado, construído, conceitualmente, prega o Evangelho parcial, tá? Prega o Evangelho apenas escatológico, e não o Evangelho integral. Quando eu falo em realidade de vida, quando eu falo em sentido de vida, razão de viver, aí a pessoa para falar comigo. Só que eu tenho de ter isso na minha vida, é o fazer discípulos.
O centro da história é o Deus nosso, que nos recuperou por intermédio de Jesus. Então a salvação é um meio, um conserto, não é um fim em si mesmo. Então a educação teológica, ela precisa resgatar o centro da história em si. Bom, aí depois eu vou discutindo a formação teológica, tal, entendeu? Tem mais coisas aí que eu vou discutir: academia versus piedade, tá? Eu vou discutir academia versus prática, tá? Eu vou discutir ensino conteudista versus educação para a vida, tá? Aí eu vou discutir ensino confessional versus liberdade e cátedra. Esse é um grande dilema. Graças a Deus, no nosso estado, nós temos um grande espaço de diálogo. Há estados, por exemplo, eu soube de um colega que foi convidado para dirigir uma faculdade teológica. Ele foi avisado que ele tinha que monitorar os professores para que eles seguissem à risca certos princípios da escola, tá? Então ele teria que entrar em sala de aula, teria que monitorar os professores. Isso não é um modo batista de ser e pensar. Quantos de vocês veem eu, ou Madalena ou Lucas entrando em sala de aula, sentando e ouvindo o professor? Aí entra a liberdade de cátedra. Claro que tem um respeito, tem um limite, tem. São os nossos princípios e sentidos, tá? Eu falaria de outros desafios práticos: sustento, priorização da educação teológica, oficialização do ensino. Graças a Deus, terça-feira da semana passada, as diretrizes curriculares foram publicadas, né? A oficialização do ensino ainda. E eu diria que seminário é mais do que escola de profetas e pregadores. Seminário, muito fala, escola de profetas, mas só forma o dom de profeta? É muito mais do que isso. Forma vidas, forma pessoas, tá? Bom, aí tem algumas discussões que vocês vão ver depois, e eu só queria parar bem no finzinho aqui, tá? Tem aqui a missão da igreja, que quem estuda comigo já sabe esse desenho aqui, a missão da igreja integral, que é uma visão diferente da TMI, de missão na íntegra. Por isso que eu chamo de missão integral ampla. A partir daqui eu posso construir uma educação teológica mais profunda, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte: a missão da faculdade teológica em si. A missão está aqui, tá? Formar líderes, não obreiros, não balconistas. Outro dia eu fui na farmácia, minha esposa disse que um dia eu vou apanhar. Eu perguntei para o balconista: você tem água oxigenada Diet? Ele olhou para mim e falou: não chegou ainda não, só tem de 10 volumes. Nós não queremos formar balconistas de templo, queremos formar líderes, homens e mulheres, tá? Que sejam empreendedores, que realizem, que sejam criativos, saibam interpretar a cultura presente, para servirem, líderes que servem as igrejas, ao reino de Deus, com fundamentos bíblicos e teológicos, tá? Então, essa história-problema que nós estudamos, buscando as causas, me mostram maneiras de consertar a educação teológica e maneiras de construir uma educação teológica com arquitetura aberta. Nós temos, por exemplo, logo a seguir eu mostraria para vocês, que a gente chama de pedagogia integral a partir de Lausanne, em que olha cada um de vocês de maneira integral, não só no cérebro, não só na ação, mas como um ser humano afetivo, como um ser humano relacional, como um ser humano que tem um caráter, uma vida, tá? Nós vamos além dos 4 pilares de educação da Unesco, inclusive. Então nós vamos construir educação teológica, tentando, portanto, criar uma arquitetura diferente do que a história foi construindo ao longo do tempo. Agora a história com H minúsculo, tá? E aí nós temos então, portanto, por que trabalhamos com vocês da maneira como nós trabalhamos, né? E com mais detalhes, a professora Madalena amanhã vai estar apresentando para vocês, então, agora o lado da Faculdade Teológica, a história que foi a construção da tese de doutorado dela em educação, tá? Então, espero que eu tenha ajudado vocês a explicar um pouco como foi no começo, as rupturas que aconteceram, por que aconteceram, e talvez até provocar vocês, porque dizer que salvação não é o centro da mensagem bíblica é uma provocação daquelas, inclusive para quem está me ouvindo aí. Mas aí é só assistir um outro vídeo no YouTube, e você põe lá o meu nome, eu ponho a seguinte expressão: mensagem central da Bíblia. Aí você vai ver 1h15 explicando por que é mensagem central da Bíblia não é a salvação e sim Deus, tá?
Então é outra história, né? Aí já não é discussão de teologia, não é discussão de história. Como nós estamos na época do recordando, vamos falar de história.